Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e este é o canal Formação de Escritores. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre uma pergunta que eu ouço muito: quanto ganha um escritor? Afinal de contas, é possível viver como escritor? Depois da vinheta eu vou responder essas perguntas e é claro, né, enquanto isso vocês ativem ali o sininho, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, coloquem nos comentários também o que vocês acham, se é possível viver como escritor, se vocês têm vontade, ambição, a ideia de viver como escritores e será que vocês sabem o quantas formas diferentes um escritor pode ganhar dinheiro? Tudo isso no vídeo depois da vinheta. Até daqui a pouquinho. Vamos então conversar sobre quanto ganha um escritor. Mas antes de falar sobre quanto ganha um escritor, é importante pensar em como um escritor ganha dinheiro. Quais são as formas que o escritor tem para ganhar dinheiro. Até porque, vou dar spoiler aqui, o quanto é de zero a infinito. Mas como pode o escritor ganhar dinheiro? Quais são as formas que ele tem para isso? A forma mais tradicional é o direito autoral. Um escritor escreve a sua história, seja de ficção ou não ficção, manda para uma editora, a editora de fato investe no livro do autor, esse livro do autor vai para as livrarias, vai para a internet, as distribuidoras distribuem e assim o autor ganha com direitos autorais. Isso ainda existe, tá? Há casos de autores que ganham milhões com direitos autorais. Eu tenho um exemplo aqui no Sul, que é o Eduardo Bueno, Peninha. O Peninha conta em entrevistas que teve um ano que o livro dele, os livros dele, ele escreveu mais de um livro de história, fizeram muito sucesso naquela época e os livros venderam muito. E ele ganhou 8 milhões de reais apenas em direitos autorais. Só que aqui eu posso trazer para vocês um número objetivo. O escritor ganha 10% de direito autoral. É uma convenção. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas a regra é que o autor vai ganhar 10% de direito autoral sobre o seu livro. Então, se o livro do Peninha foi vendido a R$ 40 na livraria e venderam 2 milhões de cópias, de fato ele ganhou 8 milhões de reais. Gente, isso é uma exceção da exceção. Uma pessoa precisa trabalhar durante mais de 60 anos ganhando 10 mil reais para chegar a 8 milhões. Então é claro que esse caso do Peninha é uma exceção. Mas estou trazendo ele para mostrar que é possível sim. A gente sempre vê aí 10, 15, 20 livros vendendo muito durante um ano e esses autores de fato ganharam uma grana parecida com um jogador de futebol. Então o escritor pode ganhar bastante. Mas pensem em vocês, vou vender mil exemplares, 3 mil exemplares, a R$ 30 na livraria, R$ 40 na livraria, 10% do que for vendido pela editora vai para o autor. Se é muito, se é pouco, é outra discussão, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas o número é esse, 10%. Tem que ter cuidado, claro, com aquelas editoras que dizem que vão investir no livro. Algumas têm a cara de pau de dizer que vão fazer investimento compartilhado, mas na verdade são projetos de impressão sob demanda em que vocês só vão ganhar quando alguém comprar. E aí vem tão pingado o valor, porque elas não divulgam, não distribuem, não há um trabalho de fato da editora. É importante que a editora ganhe quando um livro é publicado, porque isso é que vai motivar a editora a distribuir, a divulgar, a fazer um trabalho maior do que a edição. Hoje, gente, muitas editoras, ou quase todas as editoras, ganham dinheiro fazendo livros, não vendendo livros. Neste modelo de 10%, a editora ganha dinheiro vendendo livros também. A livraria vai ficar com 50%, o autor com 10%, a editora com 40%, sendo que ela assumiu os riscos e os custos todos. Então a editora precisa vender o livro, ela vai ser parceira do autor. E nesse aspecto a gente precisa ter cuidado com editoras que se vendem como sendo editoras que investem no livro, mas na verdade não são. Isso está num outro vídeo, vou colocar o link aqui na descrição, que é um vídeo em que eu falo das armadilhas do mercado editorial. Voltando então para o pila, para o grana, a gente aqui no Sul fala pila, tá? Para o dinheiro. A gente, quando vai ganhar com os direitos autorais, é 10% do preço de capa. Algumas editoras e alguns autores exigem, pagam isso adiantado. Então a editora diz, eu quero publicar um livro teu, vamos publicar 3 mil exemplares, vamos vender por R$ 50. E já pagam um adiantamento de 3 mil vezes 50, dividido por 10%, e dá isso como adiantamento para o autor. Depois o livro vende, o autor acaba não ganhando nada ao longo da venda, porque ele já ganhou adiantado. Se for feita uma nova edição, aí o autor vai ganhar de novo, tá bem? Só que o direito autoral, ele não é a única forma. Talvez seja a melhor forma para o autor, porque é a famosa renda passiva, né? São aquelas histórias de familiares, de grandes autores, que até hoje ganham algum dinheiro com essa venda. Mas nós também temos os cachês para palestras e eventos.
Esses cachês para palestras e eventos, eles são muito importantes para um escritor, especialmente escritor iniciante. Porque olha só, vocês estão concorrendo aí com o Ziraldo, com o Maurício de Souza. Na hora que uma criança vai escolher um livro para comprar, na mesma livraria vai ter o livro do Ziraldo, vai ter o Harry Potter e vai ter o nosso livro. Talvez, inclusive, não tenha o nosso livro, tem o livro do Ziraldo e do Harry Potter. Na hora de uma escola contratar um autor para dar palestra, ela quer o autor lá para tirar foto, dar autógrafos, falar com os alunos. Ela não vai conseguir contratar o Ziraldo. O Ziraldo cobra 40 mil reais o cachê de uma palestra. O Maurício de Souza, 40 mil reais. Há relato de uma editora que o Mia Couto foi num evento por 12 mil reais. Outro autor iniciante por R$ 1.000. Então, é claro que as escolas, as prefeituras vão buscar autores que estão mais em começo de carreira, que não têm ainda uma mídia tão forte, e isso é muito importante para viabilizar a carreira de um autor iniciante. Os autores que ganham com direito autoral, naturalmente, também vão em palestras, também vão em eventos e também são bem remunerados para isso. Agora vamos lá. O Luiz Fernando Veríssimo é um autor que ganha direitos autorais. Ele não é tão afeito a palestras e tal, mas ele eventualmente vai num evento literário, ganha cachê para isso também. Mas por que que um autor como ele não vai escrever para jornais? Porque uma vez perguntaram para mim, perguntaram num evento, se é possível viver como escritor. E o Mário Pirata, um autor aqui, o Mário Pirata, respondeu o seguinte: depende quanto precisa para viver. É um pouco isso também, né? Então, dá para um autor ganhar R$ 2.000 por mês apenas escrevendo? É possível que sim. Mas é possível que aquele autor que está trabalhando bastante, está ganhando 2.000, queira ganhar 4, 5 mil. Então, ele vai seguir trabalhando e vai procurar palestras e tal. E outra coisa que ele vai fazer é trabalhar com jornais, escrever coluna em jornal, escrever coluna em site. Hoje em dia também pode trabalhar com algum podcast, videocast, enfim. Hoje nós temos vários caminhos, vários mídias que contratam autores para trabalhar com seu texto, com a sua imagem. O próprio Eduardo Bueno tem um canal no YouTube que não é administrado por ele. Ele foi contratado por um outro empresário para ter aquele canal. Quanto ganha um colunista de jornal? Bom, gente, aqui eu tenho um amigo que trabalhou durante algum tempo como colunista semanal de um jornal de Porto Alegre. Não posso dizer aqui quem é o colunista, qual é o jornal. Não é um jornal principal da cidade, então é um jornal local de tamanho médio e ganhava R$ 200 por coluna. Se escreveu 4 colunas no mês, ele ganhava ali uns R$ 1.000 no mês escrevendo a coluna. Isso é muito? Isso é pouco? Depende. Ele me contou que levava de 2 a 4 horas escrevendo, revisando o texto. Então, isso depende muito de quanto a gente precisa para viver. Volta aquela frase do Mário Pirata, né? Depende de quanto a gente precisa para viver. Mas notem que não é um valor irrelevante. Quantas pessoas trabalham o mês inteiro para receber, às vezes, o valor, ou uma pessoa, por exemplo, que dirige aplicativo, quantas corridas ela faz para receber esse valor? Então, um valor em torno de R$ 1.000, um colunista de jornal iniciante ganha. E claro, né, é difícil acessar esses jornais, muitos jornais, inclusive, nem pagam para os colunistas, quando o autor é muito iniciante. Eu sempre digo assim, eu toparia escrever para um jornal, para um site, sem receber. Eu não toparia pagar para estar naquele jornal, naquele site. Então tenham cuidado com projetos que cobram, que daí já acho desaforo, mas quando o autor já tem um nome como esse meu amigo tem, ele é remunerado e pelo menos, claro, R$ 200 era naquela época, hoje seriam uns R$ 400, e claro, gente como Veríssimo, gente como Marta Medeiros, ganham muito mais do que isso. Aí o pessoal me dizia assim, Marcelo, mas isso é coisa de antigamente, não existe mais isso. Não existem mais autores escrevendo em jornais. Gente, a Folha de São Paulo, eu fiz uma pesquisa na lista de colunistas da Folha de São Paulo, mais de 10 são escritores. Tá lá o Rui Castro, a Tati Bernardi, a Giovanna Maldonasso, tem vários autores, o Itamar do Torturado. Então tem vários autores que são colunistas da Folha de São Paulo. Eles não trabalham, obviamente, só com isso, mas é um complemento de renda, é também uma forma do autor remunerar o seu trabalho. Tem mais, tem mais, tem mais. Deixa eu mexer aqui no mouse, vamos lá. Venda direta de livros. A gente falou muito aqui no começo de autores que optam por vender o seu livro para uma editora e aí ganhar os 10% de direito autoral. A outra forma, claro, é quando o autor investe no próprio livro, edita o próprio livro. E eu tenho vários exemplos de autores iniciantes que preferiram investir no próprio livro e também de autores que atingiram uma maturidade no mercado, como a Mauro Barbieri. Aliás, também tem um papo com a Mauro Barbieri aqui no canal. Vou colocar esse link na descrição. Então, a Mauro Barbieri optou por ela mesma lançar seus livros. Ela percebeu que ganharia mais. Ela não ia ganhar 10%, ela ia ganhar 100%, claro.
isso é faturamento, né? Tem que pagar os custos. Mas então há sim vários autores que, ou porque estão começando, ou porque estão no momento de carreira já solidificado, que preferem investir nos próprios livros e vender esses livros diretamente. Aqui a foto é de uma venda pessoal, né, de um evento, mas pode vender no site, claro. Eu não fiz uma tela, falha minha aqui, para vendas pela Amazon, por exemplo. A pessoa pode escrever um e-book, publicar um e-book na Amazon, e isso também é uma forma de venda direta do seu trabalho. E ela também, hoje, é uma forma de remunerar autores. Tem vários autores, a Lu Aranha, nossa parceira aqui do canal, é uma das que sua principal fonte de receita são vendas de livros e e-books publicados na Amazon. Então, a venda direta de livros, sejam digitais via Amazon ou outras plataformas, seja físico, é, claro, uma forma de remunerar o autor. Aí chegamos nessas 5 formas principais aqui de ganhos do autor. Venda direta, venda direta, os 10% de direito autoral, cachês e palestras. E faltou aqui a tela dos licenciamentos, né? Então, alguns autores também conseguem vender as suas obras para Netflix, eventualmente um grande autor vai vender para que se façam bonecos, se façam jogos. É possível, sim, que o autor acabe vendendo essa obra dele para uma produção audiovisual, ou até que essa obra seja traduzida em outro país, e aí também entra uma grande licenciamento. Então, os licenciamentos, embora não sejam a realidade dos autores iniciantes, ele também tem que aparecer aqui como uma das formas do autor ganhar dinheiro. Quanto o autor ganha? Bom, vocês viram, né? Pode não ganhar nada, pode dar tudo errado, o autor pode ter o livro bancado pela editora, mas ninguém comprar o seu livro, vender muito pouco, ninguém se interessar quando vende direto, não ter licenciamento, ninguém chamar para palestra, pode acontecer isso. Mas também pode o autor ganhar um valor bastante relevante em direitos autorais, ser convidado a dar palestras, ser convidado depois para licenciar o seu livro para streaming ou para outras coisas, vender diretamente e essa bola ir girando. Então, há formas de ganhar dinheiro de forma direta. O vídeo não acabou porque ainda há outras formas de um autor ganhar dinheiro. São o que eu chamo de ganhos indiretos. Esse aqui são ganhos diretos com a sua obra, com a sua criação. Mas há ganhos paralelos a isso. Por exemplo, um autor pode hoje trabalhar com produção de texto para web. Então, o escritor iniciante, alguém que quer ser profissional da escrita, quer viver da escrita, ele pode produzir textos para sites ou até mesmo trabalhar numa empresa que tenha uma demanda grande de produção de conteúdo. Nós temos hoje, por exemplo, as empresas que contratam storytelling. Então, há sim um mercado hoje de produção de texto para web. Este é um caminho para um escritor iniciante que quer ganhar dinheiro escrevendo. Aqui não necessariamente escrevendo ficção, não necessariamente escrevendo o que ele quer, mas ainda assim é trabalhar escrevendo, é um escritor que ganha um dinheiro. Produção de roteiros, gente. Roteiro hoje é um caminho bastante produtivo. Nós temos uma demanda por roteiros enorme no YouTube, nas plataformas de streaming. Então, escrever roteiros hoje é sim um trabalho, uma ocupação. Há pessoas que trabalham como roteiristas contratados pela Globo, por exemplo, ou pela Netflix. Conheço alguns autores que começaram publicando livros aqui no Sul e hoje estão empregados na Rede Globo, como a Cláudia Tages. Então, a produção de roteiros também é um caminho, assim como produção de textos para web, produção de textos em geral, para o autor ganhar dinheiro. Revisão, tradução, leitura crítica. Eu sempre digo para meus alunos que às vezes a gente não vai ganhar dinheiro escrevendo, mas pode ganhar dinheiro no curto prazo lendo. Há uma demanda grande por gente que leia, comente os textos, revise textos. Há vários autores, como Daniel Galera, Luisa Geisler, têm como principal ocupação deles a tradução. Tradução para grandes editoras, Companhia das Letras, Editora Record. Por quê? Porque eles têm os livros deles de ficção, eles são remunerados por palestras, cachês, por direito autoral, mas a garantia ali do mês a mês, eles têm com a tradução. Então, é possível também que autores, até por estarem no meio, até por terem uma sensibilidade maior, acabem sendo escolhidos e entrem nesse mercado de revisão, tradução, leitura crítica. Ghostwriting, há vários autores trabalhando com ghostwriting. Eu coloquei aqui a capa de um vídeo que a gente fez sobre o assunto, vou colocar na descrição também o link desse vídeo. Ghostwriting nada mais é do que escrever para alguém, às vezes assinando, às vezes não. Então, é escrever o livro de memórias de um empresário, o livro de memórias de uma personalidade, e por vezes a gente assina esse livro, por vezes quem assina é a personalidade. Tem colunistas de jornal, não vou dar nomes aqui também, que a gente sabe que nunca escreveram um texto, que eles
davam a ideia, conversavam com o autor escrevia a coluna e era publicada. Políticos também costumam ter ghostwriters, então o ghostwriting é a pessoa que trabalha escrevendo textos que podem não ser assinados por ela. Deixei aqui por último, né, que acabou sendo o meu caminho, ministrar aulas, oficinas. Eu não quis colocar isso lá na frente, porque esse é um outro trabalho. Escrever o livro, produzir o livro, é uma coisa. Trabalhar com aulas, oficinas, mesmo que elas tenham alguma relação com o livro, por exemplo, um autor de finanças que publica um livro de finanças e dá aulas de finanças, palestras de finanças, eu acho diferente a palestra e a oficina e a aula. Mas claro que é o caminho para várias pessoas, tanto porque pessoas que escrevem livros dão cursos de escrita, naturalmente, como porque pessoas que escrevem livros, publicam livros, elas acabam criando autoridade no assunto. Então, por vezes, a pessoa publica um livro, vamos supor, de crônicas de viagem, como Ayrton Ortiz, e aí acaba dando cursos de crônicas de viagem, ou mesmo cursos sobre viagem. A pessoa, ela não apenas dá curso para quem escreve, como ela dá curso para pessoas que preferem ouvir falar sobre o conteúdo do que comprar um livro do conteúdo. Isso eu diria que é uma tendência hoje, tá? Essa dificuldade que nós temos no mercado de encontrar leitores, de as pessoas terem tempo, paciência, atenção, de se concentrar numa leitura, por vezes as pessoas preferem pagar para ouvir uma aula, ouvir uma palestra, ouvir uma oficina, ou conversar com o autor, do que ler um livro mais extenso, um livro mais denso. Então, aulas e oficinas são, sim, uma forma de remunerar o autor indiretamente. E para fechar, aquele ganho que é indireto do indireto, que é o ganho profissional. O Drauzio Varela, sem dúvidas, é um médico excelente, é um autor excelente, mas uma coisa ajudou a outra. O Drauzio Varela, sem dúvidas, ganha mais como médico, é mais procurado, mais conhecido por causa da participação dele em livros, em colunas de jornal e na mídia. Então, quando uma pessoa iniciante lá publica um livro, a pessoa publicou um livro de ficção, por exemplo, um livro infantil, e a pessoa é psicóloga. Naturalmente, se esse livro começa a fazer sucesso, começa a ser falado, os leitores começam a pensar: olha, fulana de tal é psicóloga, esse livro aqui é muito bom, eu vou procurar ela como psicóloga, vou contratar, vou procurar para fazer consulta com ela. Celso Gutfreund, psicanalista de Porto Alegre, por exemplo, foi por esse caminho. Então, por vezes, a nossa escrita ajuda a nossa profissão. E isso não tem nada de errado, claro, né? Pelo contrário, há casos, inclusive, de planejamento de carreira, que as pessoas pensam em produzir um livro determinado assunto para criar autoridade no assunto e isso valorizar o seu trabalho. Eu costumo dizer que eu fui convidado para dar aula numa universidade com 28 anos. E o coordenador da faculdade, que me chamou para a aula teste, contou que ele leu meu currículo, viu que eu tinha publicado 3 livros com aquela idade, ele gosta muito de literatura, ficou curioso pelo meu perfil e me chamou. Claro que se eu não fosse bem na aula teste, se depois na entrevista eu não fosse bem, ele não ficaria comigo. Mas se eu não tivesse publicado aqueles livros, talvez eu nem estaria na entrevista com ele. Então, gente, é como eu sempre digo no curso: livro não dá dinheiro, mas livro dá prestígio e prestígio dá dinheiro. Então, esse prestígio são os ganhos profissionais que os acadêmicos correm muito atrás disso também. São ganhos que, por vezes, são de status, são de credibilidade e, por vezes, acaba, claro, se refletindo em ganho financeiro. Uma tela que é importante aqui antes da gente fechar é porque eu estou falando muito sobre como ganhar dinheiro e o vídeo prometia falar quanto ganhar, né? Porque vocês já entenderam que dá para ganhar de 0 a infinito. Só que aí nós temos o detalhe da cauda longa. Não vou aprofundar aqui no conceito cauda longa, já falo bastante sobre isso no curso, fiz ou farei vídeo sobre isso aqui no canal também. Mas a ideia da cauda longa é que é muito difícil começar. Então, no começo, a pessoa vai fazer o balanço dela, naquele ano inteiro ela ganhou 0, ou ela ganhou R$ 1.000, de repente ela ganhou no ano inteiro R$ 3.000, e isso pode durar por vários anos. Pode ser que a pessoa nunca consiga ganhar com o seu trabalho de escritor mais do que R$ 1.000 a R$ 3.000 no ano inteiro. Mas à medida que as coisas começam a dar certo, esse crescimento ele não é linear, ele é exponencial. Então é claro que em algum momento aqui o Eduardo Bueno, que também ganhava 1.000, 3.000, ganhava um salário de jornalista, enfim, ganhava um valor razoável ou baixo, ele tem um livro que faz sucesso e tudo aumenta. O cachê dele aumenta, a palestra dele aumenta, a oficina com ele aumenta, o Itamar está acontecendo isso agora, aumentou o valor do cachê, aumentou o valor da palestra, até a editora procura para fazer um contrato mais vantajoso, com o adiantamento do livro, o livro vende mais, então tudo acaba
acontecendo junto, e aí a gente vê essa curva exponencial aqui. Essa curva aqui, para quem trabalha com marketing digital, YouTube, sabe que é assim, né? YouTube também. A gente demora 1 ano para ter 1.000 inscritos, mais meio ano para ter mais 1.000 inscritos, depois mais 5 meses para ter mais 1.000 inscritos. E esse tempo vai achatando. Claro, fazendo um bom trabalho e tendo qualidade do trabalho. Mas não se assustem que no começo é mais difícil mesmo, mas à medida que as coisas vão acontecendo, se der certo, dá muito certo. Até às vezes eu digo isso no curso. Uma das vantagens da gente trabalhar com escrita, com literatura, com livros, é que nosso trabalho tradicional, para quem tem lá um emprego, eu já fui bancário, por exemplo, meu pai era bancário, a pessoa que é contador, ou a pessoa mesmo que é engenheiro, um professor, ela tem um salário, ela não vai triplicar de salário muito facilmente. Ela não vai ganhar 10 vezes mais daqui a 10 anos muito facilmente. E um artista, assim como um esportista, pode sim, de repente um livro dá muito certo e ele ganhar 10, 15 mil vezes mais de um ano para o outro. Gente, não gosto de vender ilusão. Não é o provável que aconteça, mas é possível e tá cheio de exemplo aí dizendo isso. Então, os escritores não ganham dinheiro, os escritores são sempre pessoas exploradas. Isso não é bem verdade, tá? Eu não gosto muito desse discurso, porque ele é um discurso um pouco vitimista e até um discurso míope, né? Se a gente olhar quantas pessoas ganham na média no Brasil, um autor que tem um trabalho razoável consegue sim tirar 2, 3, 4 mil reais por mês, e isso é o que a média brasileira ganha. Então a gente não pode também ignorar a sociedade que nós estamos inseridos. Logo, um escritor pode sim viver de escrita, não é de uma hora para outra, não abandonem emprego, não abandonem faculdade, sigam em paralelo com os dois. Em algum momento vocês podem se dar conta de que tá dando certo, de que vai funcionar, e vocês aí sim podem fazer essa troca de carreira. Fiz uma conversa com o Christian Davi aqui no canal também ano passado, vou colocar o link na descrição. O Christian Davi teve essa transição de carreira. Em algum momento ele percebeu que ganhava mais como autor, largou o emprego dele e foi viver como autor. Certo, gente? Coloquei essa última tela aqui para vocês verem, então, todas as possibilidades de ganho como escritor. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir o nosso vídeo, curtir o nosso canal, colocar nos comentários o que vocês acharam, alguma pergunta, algum comentário sobre a experiência de vocês, se já tiveram algum problema para receber alguma palestra, se vocês já tiveram algum problema financeiro com editoras, enfim. Fiquem à vontade para dialogar comigo aí nos comentários. Eu respondo os comentários pessoalmente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!